Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao desafio do emagrecimento em 30 dias. O meu método de perda de peso que está fazendo com que as pessoas percam de 7 a 12 quilos, algumas até mais, em um intervalo de 30 dias. E nesse vídeo eu quero demonstrar para você o que a maioria das pessoas está fazendo de errado quando se trata de emagrecimento. Muitas tentando dietas malucas, métodos de emagrecimento, seja tradicionais, seja heterodoxos, e não funciona. E talvez pode ser o seu caso, você já deve ter tentado várias alternativas e não conseguiu emagrecer. E nesse vídeo eu vou mostrar o que as pessoas estão fazendo de errado e por que o meu método funciona, está ajudando milhares de pessoas a emagrecer e, mais importante, pessoal, emagrecer de forma rápida, saudável, isso é muito importante, sem medicamentos, sem nenhuma intervenção cirúrgica e sustentável. Pessoas emagrecem e permanecem magras. É um segredo guardado a 7 chaves, Moacir? Não, é até muito simples, como eu vou demonstrar nesse vídeo. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Moacir Rosa, sou fisiologista, sou bioquímico e sou ortomolecular. E a minha grande especialidade é o emagrecimento. E o emagrecimento, como eu já disse, saudável, sustentável e acelerado. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma rápida apresentação onde eu demonstro as falhas dos métodos tradicionais e vou mostrar por que é que o meu programa funciona. Então, acompanhe esse vídeo até o final, na minha breve apresentação, e você vai entender qual é o grande segredo do emagrecimento rápido e sustentável. Muito bem, nessa pequena apresentação, eu quero mostrar para vocês, primeiro, o método tradicional de emagrecimento, as dietas tradicionais. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já tentou algumas delas, você também pode ter fracassado em algumas delas, e eu vou adiantar para você. A culpa não é sua, a culpa é do método tradicional, que apesar de tradicional está equivocado, tanto está equivocado que haja visto a explosão de obesidade hoje no mundo. E vou mostrar também o meu método, que ele tem de diferente, ele é completamente diferente do método tradicional. E por que é que nós estamos conseguindo fazer com que milhares de pessoas emagreçam de forma rápida e principalmente de forma duradoura? Bom, o que é o método tradicional de emagrecimento que é alardeado por muitos nutricionistas e muitos especialistas? Parece muito simples e parece que faz todo o sentido do mundo. A primeira questão que muitos pregam é comer pouco. Você precisa comer pouco, faz todo sentido. Se você vai comer pouco, você vai emagrecer. Você vai gastar a energia ali durante o dia, vai comer pouco, por um déficit calórico, você emagrece. Funciona, Moacir? Funciona? Mas por quanto tempo? Por quantos dias? Não é natural em nenhuma espécie animal você comer pouco por vontade própria. Os animais que comem pouco por uma questão ambiental. E o ser humano não é diferente. Você não consegue se condicionar a comer pouco. O seu cérebro não vai aceitar isso. Você tem instintos, você tem hormônios que vão lutar contra isso. Então, por mais que você tenha força de vontade, lá pelas tantas, você vai fraquejar e vai se render. Então, essa questão de comer pouco você vai conseguir 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias, tem gente que consegue 30 dias, mas não é sustentável. Lá pelas tantas você desiste, você vai falar, eu não aguento essa vida, ficar passando fome, e é verdade. Isso não é eficiente, nem no médio, nem no longo prazo. A outra questão que é alardeada e que é muito aceito hoje em dia, apesar de já ter caído há muitos anos, é a questão calórica, contar calorias, que também parece fazer sentido. Ora, Moacir, eu vou consumir ali 1.600 calorias por dia e vou gastar 2.000. Dessa forma, eu vou acabar emagrecendo. De novo, num primeiro momento. Um experimento muito interessante que foi feito já há muitos anos, 1944, ali no final da Primeira Guerra Mundial, conduzido pelo Dr. Ancel Keys. Ele provou que isso não funciona. Olha quanto tempo tem isso. Ele pegou vários voluntários,
com uma dieta de 1.600 calorias, que muitas dietas hoje pregam isso e até menos. E o que ele observou? Sim, os pacientes emagreceram, mas queda de cabelo, as unhas ficaram fracas, perda de massa muscular, as pessoas não dormiam bem à noite, ficavam deprimidas ou agitadas. E o pior, depois do experimento, depois desse sofrimento todo, as pessoas ficavam o tempo todo com uma ansiedade por comida, pensavam em comida o tempo todo, uma coisa horrível. E depois do experimento, as pessoas emagreceram, claro, mas emagreceram muito menos do que se esperava. E pior, depois que o experimento acabou, as pessoas engordaram novamente e engordaram a um patamar maior do que elas começaram, exatamente porque desenvolveram essa compulsão por comida. Então, pessoal, contar calorias, ficar fazendo contas, uma barrinha de cereal tem 110 calorias, um pudim tem 50 calorias, eu só posso chegar a 1.600, não funciona, é sofrido e também não funciona. Calma, lá na frente eu vou explicar para você, lá no meu método, o que é que vai fazer sentido, o que é que realmente funciona e por que é que o nosso método tem todo esse sucesso. Depois, pessoal, o método tradicional sempre fala em exercício. Claro, você precisa fazer exercício, você precisa queimar calorias. Olha as calorias de novo aqui, queimar calorias. Bom, deixar muito claro aqui, pessoal, logo de cara, que exercício é ótimo para a saúde. Eu recomendo que todos façam exercício. Eu faço exercício quase todos os dias. Mas na intenção de emagrecimento, e principalmente para quem está começando, que é exatamente o propósito aqui do nosso desafio de 30 dias, para quem está no começo, o exercício pode não ser tão eficiente quanto você pensa. Porque quando você faz exercício, sim, você queima calorias, mas existe no corpo um processo conhecido como homeostase. O nosso corpo tende a estar em equilíbrio. E essa caloria gasta, ela será poupada, primeiro, em algumas funções do nosso corpo. Manutenção da temperatura, a nossa manutenção, a respiração, batimento cardíaco, função cerebral. Isso tudo gasta muito mais caloria do que o exercício. E se você gasta muita caloria no exercício, essa caloria será poupada nesses processos homeostáticos. Então, funciona muito menos do que você pensa. Fora que quando você faz exercício, você tende a ficar mais parado durante o dia, exatamente para a questão da recuperação, você dorme mais, tende a ficar mais deitado. Então, num primeiro momento, nessa primeira fase, que é o desafio de 30 dias, o exercício pode não ser tão eficiente quanto você imagina, apesar de muita gente falar que você precisa ficar 2 horas na esteira, 3 horas em cima de uma bicicleta, é muito menos eficiente do que você pensa. Agora, nós vamos saber por que é que o método tradicional não funciona. Ele ignora 2 questões fundamentais no processo de emagrecimento. 2 questões que, se você não observar, todo o processo está condenado. Primeiro, é o fator hormonal. O fator hormonal, pessoal, é muito importante. Nós somos conduzidos por hormônios. Vários hormônios controlam o nosso corpo, dizem ao nosso organismo o que fazer. Eles dizem para o nosso organismo armazenar gordura, queimar gordura, aumentar nossa temperatura corporal, aumenta nosso batimento cardíaco. Então, se você não olha esses hormônios, o seu processo de emagrecimento está condenado. E é aqui que é a chave do emagrecimento. Você quer ver um exemplo? Eu consigo fazer qualquer pessoa engordar e de forma muito rápida, muito rápida. Basta eu injetar nela um hormônio conhecido como, eu vou escrever aqui, pessoal, minha letra é horrível, tá? Insulina. Se eu injetar insulina em qualquer pessoa, mesmo que ela não coma mais, ela vai engordar. Por quê? Porque a função da insulina é armazenar gordura. Ela tem essa função. Quer ver um jeito de eu engordar uma pessoa também sem usar insulina? Usar um medicamento conhecido como prednisona. Prednisona. Tem muita gente que toma, são os famosos corticoides. A prednisona é um análogo do cortisol, que é um hormônio também que engorda você, mesmo que você não coma mais.
Então percebe como essa questão dos hormônios é importante? Outros hormônios aqui são fundamentais. O GH, que é o Growth Hormone, que é um hormônio que ajuda na queima de gordura. O glucagon, né? Que também ajuda na queima de gordura. Testosterona, que além de ajudar a queimar gordura, aumenta a massa muscular. Testosterona. E outros, grelina, leptina, uma série de hormônios. Então, o que é que a dieta tradicional ignora? Quando a pessoa está acima do peso, todos esses hormônios estão desregulados. Os hormônios que têm a função de armazenar gordura, como é o caso da insulina, como é o caso do cortisol, estão completamente desregulados. As pessoas estão dormindo mal, o GH está baixo, a testosterona está baixa. Então, qual é o propósito, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Fazer com que esses hormônios voltem a funcionar de maneira normal. Porque se eles voltarem a funcionar de maneira normal, você vai emagrecer muito mais rápido, muito mais eficiente e sem ter que passar fome, sem ter que ficar contando calorias. Outra questão muito importante que o método tradicional ignora é o fator mental. O nosso cérebro, mesmo que nós não tenhamos consciência, nós temos um cérebro subconsciente que muitas vezes nos sabota. Nós entramos em uma dieta, em um processo, qualquer coisa que seja, o nosso cérebro acaba tentando nos sabotar. Então é preciso algumas técnicas, algumas tabelas, algumas planilhas que tem lá no nosso método, que você vai controlando esse fator mental. Você que já fez dieta ou que já fez algum método de emagrecimento, sabe o que eu estou falando. Está lá, está seguindo direitinho, aí não aguenta a tentação. Vai no pote de biscoito e não come nenhum biscoito não. Come 5, 6 ou a lata toda. Assalta a geladeira, aquela barra de doce. Aí o que acontece? Você fala assim, já comi mesmo, vou largar esse negócio para lá, isso não dá para mim, é genético, a minha família toda é gordinha e abandona o processo. Então, essa questão mental precisa ser observada e tem técnica para isso, tá, pessoal? Tem técnica para acalmar a mente quando você está com esse problema mental, essa compulsão alimentar. Bom, e aí vem a pergunta, né? A questão mais importante, Moacir, o seu método, o que ele tem de diferente? O nosso método é o desafio 30 dias de emagrecimento. Então, como eu falei lá no começo, nós temos aí excelentes resultados, média, as pessoas perdem de 7 a 12 quilos em 30 dias. E melhor, né, pessoal, de forma sustentável. Por que é que ele é interessante? Por que é que ele funciona tão bem? Primeiro, porque as pessoas não abandonam o método, porque no nosso método você pode comer o quanto quiser. Não tem esse negócio de ficar contando caloria, não tem esse negócio de ficar comendo pouco, mas é claro que tem um segredo, não é comer o quanto quiser, qualquer coisa. Nós temos os alimentos corretos e lá eu vou mostrar, lá tem uma tabela do que você pode comer, os horários direitinho, e é muita coisa, tá, pessoal? Não é que, não pode nada, pode muita coisa, muito mais do que vocês imaginam, mas os alimentos corretos, e aí você pode comer o quanto quiser. E nos horários corretos, né, pessoal? Isso é muito importante. Os horários são importantes para isso aqui que nós vamos falar. O realinhamento hormonal. Lembra que eu falei que os hormônios são importantes? O GH, a insulina, o cortisol, a testosterona. Então, você comer nos horários corretos e os alimentos corretos vão trabalhar para que os seus hormônios voltem a funcionar. E essa é a chave do emagrecimento sem sofrimento. Lá pelas tantas, você deixa de sentir fome. Fome, a sensação de fome, acredita em mim, a sensação de fome passa a ser coisa do passado. É impressionante. Hoje eu fico aí 24 horas sem comer, que eu gosto de fazer a prática do jejum intermitente, não sinto fome. Por quê? Porque os meus hormônios estão funcionando. Eles foram realinhados. Outra questão, pessoal, é aquela questão mental que eu te falei, que lá no nosso método tem. O nosso método ele tem várias tabelas, ele tem vários métodos, várias técnicas para você calar a sua mente, para você impedir aquela sensação, aquela euforia, aquela vontade de comer doce, aquele desespero por comida. Então, no nosso método nós temos tabelas
você faz as suas medições, vai acompanhar o seu resultado, quanto você está perdendo de medidas, de peso, como é que está indo o seu avanço e as técnicas para você não se sabotar e não cair de novo na tentação ali de abandonar a técnica. E finalmente eu não coloquei aqui, pessoal, mas é importante falar também que no desafio 30 dias não tem exercício. Não tem exercício. Por que não tem exercício, Moacir? Porque o exercício é um fator que faz com que as pessoas abandonem o método. Porque a mudança ela precisa ser pouco a pouco. Então aqui nós só vamos fazer uma mudança alimentar. E o exercício muitas vezes é uma desculpa para as pessoas abandonarem. E como ele não é tão fundamental assim num primeiro momento, ele não está na nossa primeira fase. Lá na segunda fase eu sugiro alguns exercícios, também não é obrigatório. A segunda fase do método, quem optar em fazer a segunda fase, que é exatamente a fase que vai fazer com que você se mantenha magro, porque é muito importante isso no nosso método. As pessoas emagrecem e continuam magras, mas se elas não dão uma continuidade, ela pode voltar àquela vida antiga e pode voltar a engordar. Então, o exercício é importante muito para a sua saúde, mas nesse momento não é interessante você iniciar uma prática de exercício, porque você pode acabar desistindo como desculpa que não gosta de exercício ou que não pode fazer. Ok, pessoal? Então, eu espero vocês na nossa próxima turma do Desafio 30 Dias de Emagrecimento. Milhares de pessoas já conseguiram resultado. Seja mais uma. Espero vocês lá, pessoal. Até lá!